pessoal do Teologia pra Galera, tudo bem com vocês? Espero de coração que sim, galera. É o seguinte, hoje a gente vai pro terceiro ponto do calvinismo, que é a expiação limitada. Vamos começar aqui definindo o que é expiação. O dicionário da Bíblia de Almeida, ele define da seguinte forma: o perdão dos pecados daqueles que se arrependem deles e os confessam, acompanhado da reconciliação com Deus através do sacrifício de uma vítima inocente. No Antigo Testamento, a vítima era um animal, figura e símbolo do Cristo crucificado. Então, galera, expiação nada mais é do que o perdão dos pecados. Expiação limitada é um perdão limitado dos pecados. Ou seja, Cristo não morreu para todos. Não quer dizer que não poderia, Cristo ele não poderia ter morrido, ou o Cristo é insuficiente para morrer para todos, mas quer dizer que ele realmente não morreu para alguns. Ele não morreu para aqueles que não são eleitos dele. E, para deixar isso mais claro, a gente vai lá para o texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bom, galera, vamos começar então definindo o mundo. O que é o mundo? O mundo ali, ele está trazendo um contexto de, todos os povos. Ou seja, a salvação ela não é restringida a um povo, mas sim a todos os povos, não a todas as pessoas. Deus não entregou Cristo para morrer por todos, mas sim por aqueles eleitos. Vamos deixar isso mais claro. Vamos usar o exemplo aí que o Brasil é um país do mundo e a salvação alcança aqui o Brasil. A salvação de Deus ela chega aqui no Brasil. Porém, não é todas as pessoas que são salvas aqui no Brasil, tá certo? São só alguns. E esses são os eleitos e são por esses que Cristo morreu. Ou seja, o sangue de Cristo foi derramado por esses e por isso esses daí têm perdão. Ou seja, os eleitos. E a gente vê aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem vai ter vida eterna? Aquele que crê em Cristo. Quem crê em Cristo é aquele que é predestinado para crer. Mas vamos deixar isso mais claro. Olha só, lá em Romanos 8, 31 a 33, a gente tem o versículo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Romanos 8, 31 a 33. Ou seja, ele está falando... Paulo aqui ele está falando, se Deus é por nós, ou seja, nós cristãos, quem será contra nós? De novo, nós cristãos. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós entregou. Todos nós é quem? Se ele está falando num contexto de cristãos, ou seja, o nós aqui, novamente, é cristão. Cristo não morreu por todos. Isso fica implícito também. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ou seja, no mesmo contexto ali, Paulo está falando da morte de Cristo pelos cristãos que são eleitos por Deus. Fica muito claro nessa parte. Cristo, ele não morreu por todos os homens, por isso a expiação é limitada. Ele morreu por quem? Pela sua igreja, pelos que são eleitos de Deus, e a gente vê isso aí lá em Efésios 5:25. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Tá certo, mas o que isso implica? Implica que Cristo, quando ele não morre por alguém, esse alguém não há o que ele possa fazer para ser salvo. Porque como a gente viu, o homem é depravado, ele precisa ser eleito para crer e precisa de alguém para pagar os pecados dele. Então, aquele que não tem nenhuma dessas três, ele não consegue ser salvo. Ele não vai conseguir chegar realmente à salvação. Por quê? Porque primeiro que ele é depravado, ele não quer ser salvo. Segundo, ele precisa ser predestinado para crer. Ele precisa que Deus haja na vida dele para que ele creia. E terceiro, ele precisa de alguém para pagar os pecados dele. Porque o homem é tão ruim que mesmo se alguém como nós morrêssemos numa cruz, não conseguiríamos pagar nem os nossos, nem de outra pessoa. Somente Cristo era perfeito e sem pecado para que ele pudesse pagar os pecados daqueles que são os pecadores. Bom, galera, isso é o que eu tinha para falar de expiação limitada. Sei que tem muito mais assunto para ser discutido sobre isso,
Os assuntos de expiação limitada são muito extensos e são muito... geralmente eles têm uma profundidade um pouquinho maior. Por isso eu tentei resumir ao máximo aqui a forma de explicar, tentei trazer palavras bem fáceis para que vocês pudessem entender de fato, para que quando a gente começar um estudo mais profundo, vocês já tenham essa base, beleza? Se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixa nos comentários que eu vou tentar respondê-la da melhor maneira possível, tá certo? Se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo, deixa seu like e nos siga no Instagram que está aparecendo aqui embaixo, beleza? Então, falou, fui, até a próxima!